Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, nós estamos dando continuidade ao estudo no livro de Zacarias. Estamos no capítulo 11. Temos falado que é um capítulo um tanto difícil de entender, é bem enigmático, é bem diferente das outras visões. Nós temos falado que há vários mistérios nas profecias, não só no livro de Zacarias e não só esse capítulo 11, mas há vários mistérios que não estavam muito claros. Falamos sobre vários, mas estamos agora falando sobre esse último mistério, a rejeição do Messias. E temos falado sobre as lacunas, que muitas vezes as profecias já apontavam para uma restauração. Nosso assunto, nossa época, a época que nós estamos estudando, é uma época de restauração, que eles voltaram do cativeiro. Então, Zacarias é um profeta da restauração. Ele está falando sobre como que Deus iria agir naquela época. Tinha inicialmente a reconstrução do templo, mas nesse período que foram dadas essas profecias, já tinham reconstruído o templo. Então Zacarias estava recebendo revelações sobre uma restauração mais completa. Então o assunto principal, tem várias coisas que estão incluídas nessas profecias, mas o assunto principal é a plena, total restauração. E nós já vimos isso nos outros capítulos, 9 e 10, como Deus mostrou para ele o que iria acontecer. Eles não tinham muita noção do tempo que ia gastar, mas não ia acontecer na geração deles, não ia acontecer naquela época. Mas Deus estava mostrando um período de restauração que eles estavam vivendo, apontava para uma restauração muito mais completa no fim. Mas como nós mostramos nesses diagramas, havia lacunas. Quando Deus falava muitas vezes sobre o que iria acontecer no final, o reino de Deus, a plena restauração da criação, Deus reinando sobre toda a terra, muitas coisas acontecendo que aconteceriam, que seriam cumprimentos da esperança profética, e muitas profecias não tocavam, ou tocavam muito de leve, muito rapidamente em alguma coisa que iria acontecer antes, as derrotas, a vinda do Messias em humildade, a pedra angular que seria rejeitada. Ele nem fala sobre isso, ele fala sobre a pedra angular em Zacarias 10, mas comparando com outras profecias, foi visto que a pedra angular seria rejeitada. Mas o capítulo 11 é uma profecia que já não pula lacuna, muito pelo contrário, o foco de Zacarias 11 é essa lacuna que muitas vezes ou não aparecia nas profecias ou aparecia só muito rapidamente. Então nós estamos olhando para essa profecia, falamos na aula passada sobre o rebanho destinado à matança. Seriam em Zacarias 11 os versículos 4, 5 e 6. Falamos sobre por que esse rebanho seria destinado já à matança, e também falamos sobre essa questão de Deus falar no versículo 6 que ele não vai ter mais pena ou piedade por causa dos maus líderes, dos maus pastores, do que eles estavam fazendo. Ele não teria piedade, e isso nos choca, porque como Deus não vai ter piedade do seu povo, do seu rebanho? Então, na verdade, os versículos 4, 5 e 6, Deus está falando para Zacarias por que o rebanho estava sendo destinado à matança, por que Deus iria permitir tal coisa. Eles já tinham vivido o cativeiro na Babilônia, então eles tinham visto que quando Deus tem que executar uma disciplina, quando Deus tem que corrigir, ele não tem aquela pena de não, tudo bem, não tem importância, porque ele sabe
qual é a cura, ele sabe como resolver o problema. E a verdadeira compaixão, a verdadeira pena o verdadeiro amor pelo rebanho, pelos filhos, pelo povo, é quando os problemas são tratados, não quando simplesmente nós deixamos para lá. Isso não é a verdadeira compaixão. Mas vimos que Deus é compassivo, sim, Jesus mostrou isso. Então hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 7. Nós vamos ver então essa missão ingrata, essa missão difícil de apacentar um rebanho destinado à matança. Zacarias parece que faz, ou ele fez isso literalmente, ou ele descreveu, contou uma parábola, não fica muito claro, mas do jeito que ele conta, parece até que estava acontecendo isso. Mas ele estava fazendo isso como uma encenação daquilo que o Messias faria. E nós chamamos isso de um mistério, porque para nós hoje, olhando já depois, muito tempo depois da primeira vinda de Jesus, todos nós sabemos que o Messias foi rejeitado, todos nós sabemos que ele precisava morrer, todos nós sabemos que o povo, seu povo, o rejeitou. Então, essas coisas aparentemente não são tanto um mistério para nós, mas em primeiro lugar, isso era muito misterioso para eles naquela época. Eles não sabiam de duas vindas do Messias, eles muito menos entendiam que o Messias prometido, o Messias que seria rei, descendente de Davi, que traria libertação, que traria o governo de Deus sobre a terra, como esse Messias seria rejeitado, como ele seria morto. Eles não entendiam isso. Sabemos que tem algumas profecias, mas são poucas e com certeza eles não entendiam muito, tanto é que os próprios discípulos de Jesus não conseguiam entender quando ele falava sobre isso. E o ponto é que esse mistério, porque claro que esse capítulo 11, talvez para algumas coisas da linguagem, algumas coisas assim, Zacarias que recebeu essa profecia, possivelmente ele tenha entendido algumas coisas que nós temos dificuldade de entender. Mas Zacarias tinha com certeza muito mais dificuldade para entender o que Deus estava falando. Como assim um rebanho destinado à matança? Como assim que ele ia começar a fazer esse trabalho que Deus mandou fazer e ele ia ter que abandonar? É um texto bem enigmático, bem misterioso e bem difícil de aplicar. Mas Deus estava revelando alguns aspectos dessa lacuna, desse mistério, e o ponto é que para nós, essa estratégia de Deus e alguns aspectos que têm a ver com a nossa missão, a nossa geração, também continuam sendo um mistério para nós. É difícil para a gente entender o glorioso retorno de Jesus e o fato de que antes da restauração, essa que é a ideia da lacuna, vai ter uma restauração lá no fim, vai ser glorioso. Na primeira vinda, antes precisava ter essa rejeição. No final, vai ter também. Será que nós estamos preparados para isso? Vamos orar e pedir mais uma vez ajuda do Espírito Santo para nos revelar. Senhor Deus, o Senhor sempre faz questão de revelar aquilo que é necessário para que nós estejamos preparados e para que possamos entender um pouco melhor os teus caminhos. Não perder, não ficar perdidos, sem rumo, não ficar confusos, não ficar sem esperança. Nós queremos realmente receber a tua iluminação, queremos entender melhor a primeira vinda para entender melhor a segunda, ainda que sejam bem diferentes
A primeira foi muito diferente da primeira, mas tem muitas coisas que ainda servem de chave para entendermos os teus caminhos hoje. E nós queremos realmente que o Senhor mostre para nós, que nós tenhamos esse coração aberto, que nós tenhamos desejo, que nós estejamos preparados para aquilo que o Senhor quer fazer, não só na nossa vida, não só no nosso círculo, mas no mundo de hoje, na geração de hoje. Pedimos isso e nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos ler, nós não vamos chegar até o final do capítulo, mas vou ressaltar mais uma vez que Deus deu uma ordem para Zacarias: apacenta as ovelhas destinadas à matança. E entendemos que Zacarias estava fazendo o papel do Messias. Então, essa foi a missão. Eu acho importante entender que as profecias que falam a respeito de Jesus e da sua primeira vinda, elas já foram cumpridas, né? Jesus já fez tudo isso. Mas além de entender que essas profecias se referiam a Jesus, nós precisamos também entender que existe sempre um paralelo entre a missão de Jesus e a missão nossa, a missão do corpo, a missão do povo, dos discípulos de Jesus. Então é muito importante a gente entender esse paralelo. Nós vamos ver como Jesus colocou isso em termos bem claros. Então, isso não é só para Jesus na primeira vinda. É verdade que Jesus virá como rei vitorioso na segunda vinda, mas é verdade também que a sua igreja, a sua noiva, os seus discípulos irão cumprir de uma forma mais plena. Sempre foi assim ao longo da história, mas de uma forma maior ainda. Nos últimos tempos, nós somos chamados para cumprir, para viver a mesma missão de Jesus. Então, por isso que esse mistério é tão importante para nós. Então, o versículo 4 serve para mostrar para nós que Deus deu essa ordem para Zacarias, exemplificando a ordem que ele daria para Jesus, para seu filho. Ele enviou Jesus. Nós temos que olhar para esse capítulo como se Deus estivesse falando com seu filho Jesus. Apacenta as ovelhas destinadas à matança. Então Jesus já veio para a terra sabendo que ele teria que apacentar um rebanho que não iria aceitá-lo plenamente. Algumas pessoas sim, mas a grande maioria não. Então, ele veio para apacentar uma nação, para apacentar, para cuidar durante um pouco de tempo, não só para morrer, mas ele veio para apacentar uma nação, um povo que estava sendo destinado à matança. Deus sabia que o ano 70, pouquinho na frente, logo viria. Ele sabia, Jesus profetizou. Então, esse rebanho destinado à matança se refere a isso. Jesus veio com essa missão, para cuidar das ovelhas destinadas à matança. Agora, os versículos 5 e 6, que nós já vimos, são uma explicação do porquê o rebanho foi destinado à matança, por causa desses maus pastores, os que vendiam as ovelhas e se gabavam, que celebravam: nós estamos vendendo as ovelhas e eu estou ficando rico. É uma descrição no capítulo 5 que choca com a frieza, com a atitude errada. Quem vende e quem compra, os compradores que compram para matar, não acham que estão fazendo nada de errado e não são culpados. Ninguém nem liga para o que eles estão fazendo. Então, os vendedores se gabam, celebram, acham que está tudo bem, e os compradores compram e matam e
não tem nenhuma consequência. Mas Deus está falando, por isso que ele fala, eu não vou ter piedade, eu vou julgar mesmo. E isso é algo que Deus já tinha falado muitas vezes. No próprio livro de Zacarias, vimos no capítulo anterior, capítulo 10, e versículo 3, fala, contra os pastores se acende a minha ira, castigarei os guias. Então Deus já tinha falado isso com Zacarias. Esse capítulo vai expandir essa ideia do que Deus iria fazer para tratar com os maus pastores, com os maus líderes. Então 5 e 6 são uma explicação, mas versículo 7 dá sequência ao versículo 4, quer dizer, Deus falou, apacenta as ovelhas destinadas à matança, e o versículo 7, Zacarias está falando, eu apacentei as ovelhas destinadas à matança, ok? Então, eu vou, vocês têm o esboço, mas eu vou colocar aqui alguns pontos para a gente acompanhar aqui, nesse relato, né, nessa explicação de Zacarias do que ele fez, né, a partir do versículo 7. Então, qual foi a missão do bom pastor, né? Deus é o bom pastor. Jesus veio para revelar o bom pastor. Jesus era e é o bom pastor. E qual foi a missão do bom pastor? Porque, mais uma vez, tem aquela lacuna. Quando em Jeremias, em Ezequiel, quando Deus falava a respeito dos maus pastores e que ele ia fazer uma intervenção e que ele ia cuidar do rebanho, as profecias vão lá para frente. Quando Jesus voltar, ele vai cuidar do rebanho de Israel, mas de todas as nações. Ele vai cuidar de toda a humanidade. Jesus é aquele que, de fato, cuida com interesse. Ele é aquele que deu a vida, mas ele é aquele que carrega. Ele vai curar, ele vai alimentar, ele vai colocar em paz. Então, a visão do bom pastor, muitas vezes, vai lá para frente. Mas aqui nós temos a missão, aqui não fala especificamente no capítulo 11 de Zacarias, não fala da morte, né, do bom pastor, mas fala da missão dele antes da morte e da rejeição, não fala da morte aqui. Isaías 53 que entra mais nesse aspecto. Então, qual foi a tarefa, qual foi o encargo do bom pastor? Quando Jesus veio para a terra, ele veio para ser homem, ele veio para sentir o que nós sentimos, mas ele veio com o bom pastor. Desde o início do ministério, no início do evangelho de Mateus, Mateus 9, já fala que Jesus olhava para as multidões. Eles tinham líderes, eles tinham sacerdotes, eles tinham escribas, eles tinham os que ensinavam, eles tinham os líderes. E a Bíblia fala que Jesus olhava para a multidão, no final de Mateus 9, ele olhava para a multidão como ovelhas sem pastor. E é exatamente a descrição que nós temos em Zacarias 10 também, que o povo de Deus, porque tem maus pastores, pastores que não cuidam, ele olha para seu rebanho e os vê como ovelhas sem pastor. Então, ele recebeu, esse é o primeiro ponto aqui, né, a missão do bom pastor. Ele tinha que vir e apacentar um rebanho destinado à matança. Então, isso é uma contradição, a ideia do bom pastor é cuidar para que eles não morram. Mas, mais uma vez, nós temos que olhar a perspectiva deste capítulo. A perspectiva de Zacarias 11, ele fala do rebanho como um todo. O rebanho é destinado à matança, porque o rebanho vai sofrer as consequências dos maus pastores. Mas o foco aqui não é os que são realmente ovelhas que querem ser pastoreadas. O foco não são... Tem esses no meio e menciona, olha só, início do versículo 7.
Eu apacentei as ovelhas destinadas à matança, especialmente ou especificamente as pobres ovelhas do rebanho. Aqui seria o item 3, aqui, o ponto 3. Que ele veio para apacentar o rebanho destinado à matança, e o cuidado dele, o desejo dele era cuidar realmente dos pobres. Outras traduções traduzem como aflitos, como os miseráveis. Então, no meio de um rebanho, todo o rebanho está caminhando para o juízo de Deus, né, que foi o que aconteceu no ano 70, mas é o que vai acontecer agora no fim dos tempos. Não são só os maus que sofrem as consequências da ira de Deus, os bons também. Então, mas nós tratamos isso na aula passada, mas o cuidado de Deus, em alguns casos, Deus pode proteger, Ele pode dar um abrigo. Existem vários textos bíblicos sobre o passado e sobre o futuro, que falam de um lugar de refúgio, que falam de um lugar de proteção, mas muitos que são verdadeiros servos de Deus. O livro de Apocalipse fala de uma multidão que saiu da tribulação e que deu a própria vida. Aqueles que não levaram a marca da besta, aqueles que foram fiéis na tribulação, muitos vão sofrer a morte. Nós não seremos protegidos no sentido, sim, de ser arrebatados antes da tribulação, e nem mesmo durante a tribulação, nem todos terão a possibilidade de sair. Você pode olhar, uma boa ilustração disso foi o Holocausto. Muitos judeus fiéis, muitos judeus que serviam a Deus de coração, foram mortos no Holocausto. Alguns foram protegidos. Tem a história do refúgio secreto, daqueles da Holanda. Tem muitas histórias de judeus que foram protegidos, crianças, alguns puderam escapar. Então tem esse aspecto, sim, de ser preservado, de ser protegido no meio do juízo, mas muitos também sofrem perseguição, sofrem prisão, sofrem tortura e sofrem morte. Então isso é muito claro. Mas o foco de Zacarias 11, a ênfase não é nessa parte do rebanho que é fiel. O foco de Zacarias 11 é como que o bom pastor, né, ele tem um cuidado para os aflitos e pobres do rebanho. Esses pobres são mencionados no versículo 7 e são mencionados novamente no versículo 11. Então, nesse capítulo 11, os pobres do rebanho, aqueles que dão ouvidos, aqueles que querem ser pastoreados, são mencionados duas vezes, mas não fala muito sobre o que acontece com eles, não explica, o foco dessa profecia não é falar sobre estes, mas sim, na verdade, se você quiser saber para quem essa profecia foi dirigida, contra quem Deus está irado, sobre quem, em relação a quem Deus não vai ter piedade, em relação à liderança, em relação aos líderes que não foram fiéis e que não atenderam e rejeitaram o bom pastor, ok? Então, versículo 7 fala isso, que então, Zacarias, fazendo o papel do Messias, apacentou as ovelhas destinadas à matança, as pobres ovelhas do rebanho. Agora, voltando para o item número 2, o que é que esse bom pastor... E assim, tem muitas coisas para a gente aprofundar, para a gente pesquisar, para a gente entender mais. E eu estou assim, esse capítulo é um desafio muito grande para mim, né, para estudar toda a palavra de Deus. Mesmo as coisas mais simples são um desafio, porque nós não queremos entender com a nossa mente, nós não queremos entender com
com a mente natural. Nós queremos realmente entender o que Deus quer falar e o que Deus quer revelar. Mas esse capítulo realmente é um desafio grande, e não tenho nenhuma presunção de achar que eu consegui entender, desvendar, mas à medida que a gente vai buscando, Deus vai revelando algumas coisas. Então, a grande pergunta é, o que Deus estava falando aqui? E eu tenho procurado entender se esse capítulo, se esse papel de Zacarias aqui, ele estava representando Jesus, o bom pastor. Ele estava exemplificando, ele estava mostrando qual era a missão do bom pastor quando ele veio. E tem outros aspectos da missão dele, não está? Ele não está falando sobre tudo aqui. Mas Jesus recebeu uma missão de apacentar um rebanho que não seria salvo. Por que eu falo que não seria salvo? Porque Jesus falou em Lucas 19, ele chorou sobre Jerusalém, e ele disse, vocês não precisariam ir para a matança. Vocês poderiam ter escapado. Ele chorou, mas ele disse, vocês vão passar. Ele falou com as mulheres que acompanharam a cruz, ele falou assim, não chorem por mim, chorem por seus filhos e por vocês mesmas, porque vocês vão sofrer coisas muito sérias. Então, Jesus teve uma missão de falar com o seu povo, de ver que o seu povo não atenderia, na proporção que poderia ter salvado a nação. Muitas pessoas aceitaram Jesus. A igreja nasceu, o reino de Deus começou a ser estabelecido depois que Jesus, durante o tempo de Jesus e depois da sua morte e ressurreição, mas a nação de Israel é o rebanho que estava sendo destinada à matança. Então, isso é uma parte muito difícil. Imagine Jesus chegando para o seu povo e chorando sobre Jerusalém, sobre toda a nação, e sabendo que eles não perceberam o dia da visitação e que eles iriam para a matança, né? Para um sofrimento terrível. Mas aí vem um outro ponto no versículo 7, que é esse segundo aqui. O que é que Zacarias foi chamado para fazer, para exemplificar os instrumentos, os dons, assim, o pastor, o que o pastor tem para ajudá-lo na sua missão? Ele tem uma vara, um cajado, isso é o símbolo do pastor. Ele cuida do rebanho com uma vara. Várias pessoas confirmam que naquela época tinha até esse costume de ter duas varas, né? Porque ele fala, eu tomei para mim duas varas. O Salmo 23 fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não, pode não ser a mesma coisa, eram duas coisas. Nem sempre eles necessariamente tinham duas varas. Mas, de acordo com os estudos, eles tinham uma vara, Salmo 23 fala vara e cajado, né? O cajado tem aquela volta, né? Na ponta, que servia para cuidar uma ovelha que estivesse caindo no precipício. Ele estendia aquele cajado e conseguia pegar no pescoço e puxar a ovelha para segurança, né? Então tinha um instrumento para proteção, também às vezes até para mostrar, não vai por ali, por aquele caminho que é perigoso, venha para cá, né? Então tinha um instrumento para proteção, para cuidado, para salvação, e tinha também uma vara que servia como defesa contra animais, contra um urso, contra um lobo, contra animais predadores que poderiam atacar o rebanho. Então ele teria também uma vara com que ele pudesse, e acho que muitas vezes o mesmo instrumento poderia servir para as duas coisas. Mas o ponto, isso é só um parênteses, mas o ponto que ele coloca aqui, que ele falou assim, eu tomei para
eu tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, uma outra, assim, essa palavra pode, eu gosto mais da, mas assim, significam a mesma coisa, né? Mas outras traduções colocam como favor, graça, favor, tem versões que traduzem como beleza, ou como prazer, ou como algo agradável, né? Mas eu acho que a palavra favor, eu gosto da palavra favor porque inclui praticamente todos esses outros sentidos. Então, você vai apacentar um rebanho que não vai te aceitar, não vai aceitar. Daqui a pouquinho ele vai dizer, pronto, eu desisto, não vou mais, né? É meio chocante também, né? Porque ele vai desistir, ele vai jogar a toalha, ele vai dizer, não, eu não vou mais cuidar, eu não vou mais pastorear vocês. Isso é uma outra passagem difícil de entender. Como Deus não tem piedade, como o bom pastor enfrenta um pouco de oposição e fala assim, não vou mais. Então, assim, são passagens difíceis de entender. Mas antes de chegar lá, vamos pensar nessas 2 varas, seus instrumentos. Então ele pega uma vara chamada favor e ele pega outra vara e coloca o nome união. E aí no final do versículo 7 ele fala, e apacentei as ovelhas. Então ele usa essas 2 varas, o simbolismo aqui é que essas 2 varas e esses 2 instrumentos são os recursos, são as ferramentas que o bom pastor tem para cuidar das ovelhas. Ele não vem sabendo que eles vão rejeitar, sabendo que o rebanho, né, vai para a matança. Ele podia vir assim armado, ele podia vir para atacar, ele podia vir mais assim já entrando com uma forma mais agressiva. Não, Jesus é aquele que vem manso e humilde. Ele vem sabendo já que ele não vai ser aceito. Ele vem sabendo que o rebanho, mesmo o rebanho como todo, não só os líderes, mas o foco principal e a responsabilidade principal é dos líderes, mas ele vem sabendo que, vamos dizer assim, ele não vai ter sucesso em salvar esse rebanho da matança. Ele não vai ter sucesso. Mas isso não muda a atitude dele, isso não muda a abordagem dele, isso não muda a metodologia dele. O que é que esse pastor, que sabe já de antemão que Deus não vai ter piedade, que ele vai julgar porque tem os pastores que vendem, tem os outros que compram e eles são terríveis, ele não vem assim, ele não vem com instrumento de agressão, ele vem com favor, que é graça, que é vida, que João, o Evangelho de João, capítulo 1, fala assim, que ele era cheio de graça e de verdade. E toda, né, assim, você pega isso, é o sentido dos 4 evangelhos, de Jesus olhar para a multidão e ter compaixão, de Jesus sempre ter tempo, de Jesus nunca recusar ninguém, de Jesus, assim, favor, o que Jesus veio para trazer? Jesus veio para trazer a favor de Deus, ele veio para trazer graça, ele veio exalando o amor de Deus, ele veio falando, eu dou a minha vida, e ele veio falando de união. Ele falou em João 10 até a respeito de ovelhas de outros apriscos, mas ele ajuntava todos. Em João 3 ele fala, quando eu for colocado na cruz, quando eu for levantado, atrairei todos. Então é união. Assim, essas 2 palavras expressam o que é o bom pastor, o que é como que ele trata, como que ele cuida. Ele não muda porque ele sabe que
que tem oposição, ele vai falar duro com a oposição, e aqui vai o próximo versículo, versículo 8. Destruir os 3 pastores num mês. Esse aqui eu li que tem mais de 40 teorias sobre quem são os 3 pastores. Então, como eu falei, assim, eu tenho um pouquinho de consolação com a minha dificuldade, sim, de entender esse capítulo, porque você pode ler qualquer comentário, qualquer pesquisa, qualquer recurso de estudo, referências sobre esse capítulo, eles vão falar, esse é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. O que significa? Tem as teorias, as pessoas falam a respeito de algumas passagens aqui, algumas partes aqui, mas principalmente essa do versículo 8, assim, quem são os 3 pastores? Porque é usado um artigo definido, eu destruir, a palavra pode ser destituir, eu mandei embora, ou aniquilei, assim, ele acabou com os 3 pastores. Então, são 3 pessoas, já houve muitas especulações, falando sobre o tempo dos Macabeus, falando sobre outros reis, falando sobre outras épocas, falando sobre reis estrangeiros. Eu acho que a melhor, é uma passagem, é uma frase enigmática. Quem são os 3 pastores? Eu gosto mais da interpretação de que representam, alguns falam assim, sacerdotes, juízes ou reis, né, as autoridades civis, e profetas, né? Sacerdotes, reis ou juízes e profetas. Isso é uma maneira de pensar os 3 classes, 3 tipos de líderes. E no tempo de Jesus, muitas passagens, eles falam os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. E às vezes fala de fariseus, aí tem também assim, as 3, linhas de pensamento, né? Fariseus, saduceus e essênios, enfim, tem vários grupos de 3 que você pode usar. Mas eu acho que o ponto principal aqui, assim, o sentido principal aqui, é que ele enfrentou, e esse é todo o foco dessa profecia, desde o início, que ele fala por que as ovelhas são destinadas à matança, é por causa dos líderes. Os próprios pastores, ele fala no versículo 5, não tem pena deles, não tem compaixão das ovelhas, não cuidam das ovelhas. E aqui ele fala que ele vai apacentar as ovelhas, ele foi apacentar, Zacarias foi apacentar, ele usou o favor, nas 2 varas, favor, graça e união, para cuidar das ovelhas, mas aí já no versículo 8 ele já fala a respeito desse aspecto central, que o que é que Deus, o que o bom pastor vai fazer, qual que é a dificuldade dele em cuidar do rebanho. E o problema de Jesus, então, se essa profecia, que eu acredito que realmente se refere à primeira vinda de Jesus, a essa missão que Jesus recebeu. Então, se você olhar os evangelhos, ao relato dos evangelhos, ele fala desde o início do ministério de Jesus. Eram os sacerdotes, eram os escribas, eram os anciãos. Então, você tinha os escribas na parte religiosa, os escribas também ensinavam a lei, né? Eram geralmente fariseus, e você tem os anciãos, que eram as autoridades, sim, eles eram governados por Roma, pelas autoridades romanas, mas eles tinham o sistema deles de anciãos, de pessoas assim com mais autoridade, com mais destaque para governar. E o sinédrio, que era o corpo, o conselho, tipo congresso, né, do povo naquela época, era formado exatamente dessas 3 classes de pessoas. Então, pode significar isso. O ponto principal, o foco principal é que a dificuldade
o desafio do bom pastor para cuidar das ovelhas eram os maus pastores, eram os falsos, os que eram verdadeiramente os líderes, mas não estavam cuidando, eles eram falsos no sentido assim de que eles não cuidavam. Então, aí ele fala, destruir os 3 pastores num mês, que é um período de tempo curto. Alguns acham que isso faz referência ao último mês de Jesus antes da cruz, que foi quando houve mais oposição dessas lideranças. E olha como descreve aqui, porque se angustiou deles a minha alma. Esses líderes faziam o coração do bom pastor e o coração do pai sofrer. Se angustiou deles a minha alma. E isso é muito claro nos evangelhos. Como Jesus, e o capítulo principal para isso, mas ele falou muitas vezes ao longo do ministério dele. Lembra como Jesus, ele falou em Mateus 23, a respeito dos fariseus, falou que eles eram sepulcros caiados, que eles eram guias cegos, que eles tinham motivações erradas, que eles não cuidavam. Ele falou assim que eles matavam os profetas. Então, Jesus falou muito duro. Agora, de que maneira ele acabou, de que maneira que ele destruiu os 3 pastores? Quando não aconteceu imediatamente na morte de Jesus, mas na destruição de Jerusalém, no ano 70, os sacerdotes perderam sua função, porque não tinha mais templo. E eles foram espalhados, a sociedade, a liderança deles, o rebanho foi destruído, mas a liderança foi destruída. Então, pode ter relação com isso. De qualquer maneira, desde o início do ministério de Jesus, ele sempre mostrou os erros. O Sermão do Monte, ele estava mostrando os erros. Cuidado com aqueles que não têm fruto, pelo fruto vocês vão conhecer. Não faça orações como os fariseus, não deem esmolas como os fariseus. Desde o início, depois mais na frente, ele fala com os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele estava sempre alertando, sempre falando. Então, o cuidado pastoral, o bom pastor, realmente a missão dele, apacentar o rebanho, cuidar especialmente dos aflitos. Ele usou favor e união, mas ele tinha que enfrentar. Essa foi uma grande tarefa dele. Ele veio para mostrar a verdade, ele veio para trazer a luz, para revelar os grandes erros dos líderes que eles tinham. E a gente fica assim, nós podemos cair facilmente num tipo de crítica muito errada. Não estou de maneira nenhuma dizendo que todos os pastores, todos os líderes, todas as lideranças religiosas de qualquer tipo de igreja estão erradas, estão nessa classe. Mas durante toda a história, não só nessa época, durante toda a história, Deus responsabiliza muito as lideranças, e Deus vai colocar, Deus culpa, Deus vai julgar aqueles que lideraram de uma forma errada. Então, essa ambição, muitas vezes, que nós temos de ter um destaque, de ter muitos seguidores, de ser populares, de ter milhares e milhões de pessoas nos seguindo, muito cuidado, muito cuidado. Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso. Não queira servir, queira abençoar, queira ter recursos, dons, servir, mas não queira se exaltar, não queira ir para um caminho errado, porque é muito traiçoeiro. E essa foi a grande responsabilidade do bom pastor, de mostrar esses erros. E o versículo 8, então, fala
em linguagem muito forte, ele fala assim: porque se angustiou deles a minha alma. E depois ele fala: e também a sua alma, a alma deles, teve fastio de mim. Então havia um sentimento mútuo, né? Ele enfrentou os maus pastores e isso gerou uma antipatia, um combate. E havia um sentimento mútuo, né? Então, no versículo 9 ele fala, então, eu só quero chegar até o versículo 9. Então eu disse: não vos apacentarei mais. Porque ele tratou com os maus líderes. Não fica muito claro no versículo 8. Parece, às vezes pela tradução que nós temos, às vezes parece que realmente o sentimento era entre Jesus e os líderes, mas pode significar também que o próprio rebanho não queria mais. E a gente vê isso, né, quando Jesus foi julgado diante de Pilatos, e ele quis soltar Barrabás, e os líderes, os chefes, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, incitaram o povo, mas o povo cooperou e falou: crucifica-o. Não, nós não temos, mas ele é o seu rei. Não, nós não temos outro rei, nosso rei é César. Então, olha só como o rebanho também, não todos, né, de maneira nenhuma. Tinha muitas pessoas que seguiram Jesus. Mas veja só, por exemplo, a história em João 5, daquele homem que ficou paralítico, que estava paralítico há 38 anos, Jesus curou. E depois os fariseus ficaram em cima: mas quem curou você? Ele fez uma coisa errada. E ele não foi grato a Jesus. 38 anos doente, sem poder se mexer, ele foi totalmente curado. E ele foi dedurar Jesus, ele foi falar com os fariseus: quem me curou foi aquele Jesus. Então, é possível, a gente não sabe, mas é possível que uma parte, pelo menos, da multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o, uma parte talvez tenha sido gente que foi curada, gente que tinha seguido antes. Então, é uma situação muito triste. Jesus foi rejeitado pelos líderes, mas os líderes influenciaram, contaminaram o povo, o rebanho também acabou rejeitando Jesus. Então ele disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. E isso aconteceu no tempo do sítio de Jerusalém, no ano 70, ok? Então, eu vou parar aqui, porque nós estamos aqui nesse quinto ponto aqui, que ele foi rejeitado pelos pastores e também pela maioria do rebanho, ok? Então, agora nós queremos falar um pouquinho sobre esse mistério da rejeição no fim dos tempos. Depois, na próxima aula, voltaremos ao final do capítulo 11 de Zacarias. Então, é muito importante nós entendermos todo esse padrão na vida de Jesus, como Jesus foi rejeitado pela liderança daquela época. E eu quero ler alguns textos dos evangelhos que mostram como Jesus avisou antes. Nós estamos acostumados a ver isso, mas eu queria que vocês notassem comigo uma coisa, porque quando eu falo sobre o mistério da rejeição, como eu falei assim, para quem só tinha o Primeiro Testamento, as profecias, a maioria das profecias apontavam para uma restauração plena e para uma vitória total. Para eles entender que o Messias seria rejeitado, vamos falar de duas coisas. O Messias seria morto. Isso já era inconcebível para eles,
O Messias vem para reinar. O Messias vem para ser nosso libertador. O Messias vem para derrotar Roma e nos dar liberdade e autonomia. Então, o Messias ser morto já era muito difícil de absorver, de entender. Agora, imagine Jesus não só ser morto, mas Jesus ser rejeitado pelo seu próprio povo. Né? E isso fala no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas quem recebeu, né, se tornou filho de Deus. Mas esse princípio, então vou só gastar alguns minutinhos agora falando sobre a rejeição de Jesus. Tem, como sempre, tem algumas perguntas que eu não sei responder, mas a linguagem aqui é muito forte. Então eu vou ler no Evangelho de Marcos alguns textos. Vamos começar no capítulo 8 de Marcos, que foi logo depois. O Evangelho de Mateus conta com um pouco mais detalhes, né? Mas aquela ocasião em que Jesus perguntou o que as pessoas pensavam dele, e depois perguntou o que os discípulos achavam, e Pedro fez aquela confissão maravilhosa, reconhecendo que Jesus era o Filho do Deus vivo. Ok? Isso está no Evangelho de Marcos, está no capítulo 8, versículos 29 e 30, Pedro fala, tu és o Cristo. E logo em seguida, vocês lembram, está em Mateus também, versículo 31, Marcos 8, 31. Então, começou a ensinar-lhes. Olha só como era importante, e como é importante isso para nós. Porque o reino de Deus, até que Jesus volte e estabeleça o reino em plenitude, o reino de Deus, Jesus já trouxe. Jesus trouxe o reino. E nós temos acesso ao reino, e há momentos em que nós vemos o poder do reino. Poder de cura, poder de avançar, poder de entrar em países como China, onde tem muita perseguição, teve muita perseguição, ainda tem. Dizem que a igreja que mais cresce hoje é a igreja no Irã, que tem muita perseguição. Então, isso é o poder do reino de Deus. O reino de Deus avança, o reino de Deus é poderoso. E essa revelação de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele veio, que Ele vai cumprir tudo, que Ele vai voltar, essa mensagem, a nossa vitória. Mas logo em seguida, logo depois dessa revelação que Pedro recebeu, que os discípulos estavam participando, Jesus imediatamente ele começa a falar da morte. E olha como fala, Marcos 8:31. Então começou a ensinar-lhes que importava. Essa palavra não tinha ficado tão forte para mim. Isso significa era necessário. Então ele começou a ensinar, não tem cumprimento das promessas, não tem restauração, não tem reino de Deus em plenitude, sem que isso aconteça. O que é que precisa acontecer? O Filho do Homem precisa sofrer muitas coisas, e ele precisa ser rejeitado. É isso que está escrito aqui. Importava, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado por quem? Aqui tem esses 3 classes que eu mencionei: anciãos, principais sacerdotes e escribas. Fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aí Pedro entrou em pânico, assim, mas que isso? Acabei de ver como o Senhor é o Cristo, o Messias, e agora você me fala de morte e de ser rejeitado. Porque pensa bem, os judeus,
eles tinham, e não é errado essa profecia, essa visão, esse destino, essa promessa de Deus, de que Deus vai usar a nação de Israel. E eles tinham essa visão de que o Messias vem para levantar a nação, para fazer com que a nação fosse vitoriosa, para que ela fosse ter supremacia sobre todas as outras nações. E agora o Messias vai ser rejeitado por quem? Ele vai ser rejeitado pela liderança da própria nação. E depois Jesus contou parábolas para contar exatamente isso. Ele falou dos agricultores que cuidavam da vinha, como eles perseguiam os profetas, e aí quando veio o filho, eles mataram o filho, e que Deus ia tirar o reino deles e dar para um outro povo. Os sacerdotes e os escribas, todo mundo ficou admirado, e Jesus falou assim: vocês nunca leram que a pedra principal foi rejeitada? Então, o mistério da rejeição, você me pergunta, mas por que importava? Por que tinha que ser rejeitado? Se a gente pensar, não, Jesus veio para morrer, então faz parte da missão da morte. Mas é interessante esse aspecto que nós estamos vendo em Zacarias 11, que ele veio para pastorear um rebanho, e o grande obstáculo, a grande barreira dele eram os pastores que já estavam, entre aspas, cuidando do rebanho, mas não estavam cuidando nada, estavam vendendo, fazendo comércio, ficando ricos em cima do rebanho. Então, importava. Então, rapidamente, só esse ponto eu queria que vocês gravassem, porque não é só nesse texto. Vamos lá, próximo capítulo, 9, Marcos 9. O que fala em Marcos 9? Fala da transfiguração. O que aconteceu no Monte da Transfiguração? Jesus foi visitado pelo Pai, ele foi visto em um pouco da sua glória, a sua glória com o corpo glorificado, né, o corpo glorioso. Então os discípulos tiveram essa visão, puderam ver Jesus na sua glória, e aí quando eles descem do monte, aí eles falam assim: mas por que os escribas falam, isso é Marcos 9, versículo 11, por que eles falam que é necessário que Elias venha primeiro? E olha o que ele fala no versículo 12: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele virá, era João Batista, mas não foi um cumprimento pleno. Então, Mateus 17 fala isso melhor, que ele veio, mas ele virá. Mas aí ele fala: por que, pois, está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Então, mais uma vez, importa, é necessário. E mais um lugar em Marcos, estou seguindo Marcos aqui, Marcos 12. Marcos 12 é aquela, depois de falar dos lavradores, quando ele fala a respeito, Marcos 12, versículo 10, fala a respeito da pedra que os edificadores rejeitaram. Então veja só como isso, aí eu poderia ver vários outros, eu vou ler mais um que fala, que Jesus explica essa necessidade. Vamos ver em Lucas 24, depois da ressurreição, quando Jesus estava falando com os dois no caminho de Emaús, e eles estavam tristes, e Jesus aparece lá e pergunta: mas por que vocês estão tristes? Aí eles falam como esse Jesus que foi poderoso, e como ele foi condenado à morte, e foi crucificado, e Lucas 24, versículo 21, fala: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. O que é redimir a Israel? Isso vai acontecer. Os cristãos muitas vezes falam assim: redimir é só espiritualmente, ele perdoa os pecados, isso é redimir Israel. Não, ele vai redimir Israel. Um dia ele vai
livrar Israel de todos os inimigos que até hoje existem e combatem, né, não querem que Israel cumpra a missão que Deus deu a eles, mas nós esperávamos que isso, eles esperavam isso já na primeira vinda de Jesus. Aí ele fala, versículo 25, ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Gente, eu tenho pena dos discípulos, porque até hoje nós também não conseguimos entender. Nosso coração também é muito tardio para entender o que Jesus quis, o que os profetas, que Deus falou por meio dos profetas. Mas olha o que ele fala, versículo 26. Não era necessário que o Messias padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Então, mais uma vez, essa palavra de ser necessário, ok? E agora, esse paralelo, né, que eu quero colocar, vamos para Mateus, assim, então, nós estamos confirmando o fato que Deus revelou para Zacarias, de que o bom pastor ele seria rejeitado pelos outros pastores, Jesus teria, vamos dizer em linguagem bem clara, Jesus teria nojo deles, e eles teriam uma rejeição a Jesus. Antes de Mateus 10, deixa eu só ler o Evangelho de João, capítulo 11, olha só o que os líderes pensaram a respeito de Jesus. João 11, depois de Jesus ressuscitar Lázaro, versículo 47, João 11, 47, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele. Isso não é maravilhoso? Não. Qual que é o medo deles? Virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então eles não queriam perder controle. Faz você lembrar de alguma coisa? Assim, isso acontece no mundo político, claro, ninguém quer perder controle, ninguém quer perder sua posição de poder, sempre assim. Muito, muito raramente você vai encontrar um verdadeiro líder que está mais interessado no bem-estar do povo do que na sua posição. Mas isso acontece dentro da igreja, isso acontece em círculos pequenos. E o que eles estavam preocupados? Se nós permitirmos que o bom pastor cuide realmente das ovelhas, as autoridades virão contra nós e vão nos tirar do nosso lugar. Então, versículo 49, um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis, vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? A gente às vezes lê esse versículo, eu já li esse versículo, né, quando era bem novo, eu lembro de ter lido esse versículo, pensando, puxa, né, ele entendeu que Jesus tinha que morrer pela nação, mas ele não estava dizendo morrer pela nação para salvar a nação. Ele estava dizendo: é melhor a gente matar esse homem e um homem morrer do que Roma vir e tomar a nossa nação. E o que aconteceu no ano 70? Exatamente o que eles temiam, embora eles tenham tentado se proteger disso, matando Jesus. Eu queria só mostrar esse texto aqui, que é muito interessante, que mostra os argumentos, mostra a intenção do coração desse grupo que queria só lucro, só posição, só manter a sua posição, não tinham interesse. Jesus ressuscitou um homem dos mortos. Ressuscitou. Ele curava. Isso não comovia o coração deles, ok?
Bom, então agora vamos falar sobre o que Jesus fala a respeito desse mesmo mistério de rejeição. E, evidentemente, eu só vou fazer assim, dar um toque assim, bem rápido, sim, porque seria também um grande assunto. Mas no capítulo 10 de Mateus, quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2, para que eles já comecem a ter fé, para que eles já comecem a exercer o chamado de levar o reino de Deus e a cura e a salvação, a libertação para as pessoas, ele fala assim, olha, vocês vão, eu estou mandando vocês, Mateus 10, versículo 16, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. E ele começa a falar de coisas que não iriam acontecer já naquele momento, e ele repete isso em Mateus 24, ele começa a falar a respeito, sim, de toda a perseguição. Então ele fala de perseguição, eu não vou ler Mateus 24, mas entre Mateus 10 e Mateus 24, ele fala, não é só eu que vou ser rejeitado. Lembra? Pedro não quis aceitar que Jesus fosse rejeitado e morto. Mas Jesus está falando assim, vocês também serão. E aí ele fala, vocês vão ser conduzidos a presente de governadores e tal. Mas, na verdade, eu queria ler o versículo 24, porque essa frase que eu coloquei aqui embaixo, que eu acho que é o resumo de tudo. Ele fala, o discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, e aí só vou lembrar do que ele falou aqui, em Mateus 24 também, ele falou assim, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser traídos. Gente, quem é que trai? Quem é que pode trair? Eu achei muito interessante, há bastante tempo, quando alguém falou assim, um inimigo não tem condições de trair você, porque você já sabe que ele é seu inimigo. Traição só pode ser praticada por alguém próximo, e Jesus fala sobre isso, ele fala sobre um irmão, sobre filho trair o pai, sobre irmão trair irmão, ele fala sobre pessoas de dentro da casa, dentro da família. Paulo falou com os líderes da igreja de Éfeso, que teria falsos pastores, lobos vestidos de ovelha. Então, vai ter calúnia, como ele falou aqui, se me chamaram de Belzebu, imagine que eles vão fazer com vocês. Então, Jesus está dizendo, olha, vai ter esse mistério, ele vai ter um mistério de rejeição. Ele falou, bem-aventurados os que são perseguidos, não foi? Em Mateus 5. Em Lucas 6, ele fala, ai de vós, quando todos falarem bem. Por que eu falo que isso é um mistério? Porque nós, até hoje, não conseguimos absorver, assim como Pedro não conseguia ver, quando nós pensamos sobre restauração, e Deus vai trazer avivamento, e Deus vai agir na terra, nós pensamos em aplausos, nós pensamos em poder, nós pensamos na igreja influenciar a política, ou quem sabe ter um de nós, alguém representando, alguém que é amigo, ou alguém que ser até da igreja no poder. E tem essa frase que parece muito boa, o Brasil ou qualquer outro país é do Senhor Jesus. Sim, Deus é soberano, Jesus um dia vai reinar, mas os governos e mesmo as instituições, não só políticas, mas de todas as áreas, de cultura, negócios e até de igrejas, os governos, as instituições não pertencem ao Senhor Jesus.
O bom pastor chega e ele enfrenta os maus pastores, mas os maus pastores influenciam o rebanho mais do que o bom pastor. É possível isso? E Jesus fala, isso vai acontecer com vocês. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser traídos. Isso não foi só na igreja primitiva, né? Rejeição e morte, né? Muitos serão rejeitados, mortos, e a rejeição não é só por parte assim de autoridades. Lembra que Jesus, ele foi aceito pelos pobres do rebanho, mas muitas pessoas do próprio povo de Israel o rejeitaram. Então, só lembrando também da passagem 2 aos Tessalonicenses 2, a gente sempre volta a esse texto. Ele fala o seguinte, é um texto assim, muito importante, né, para o tempo do fim, porque naquele tempo eles achavam que a vinda de Jesus estava próxima, e alguns estavam até achando que Jesus já tinha voltado, né, porque não entendiam que seria uma coisa visível para todos. E ele fala assim, não pense que Jesus já veio, não pense assim, porque, segundo Tessalonicenses 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Apostasia, gente, não é daqueles que, mesmo que fossem cristãos de nome, mas não estão mais defendendo valores cristãos. Gente, apostasia é entre aqueles que realmente se diziam seguidores de Jesus. Então, ele fala de apostasia. Mateus 24 e também esse capítulo, né, de 2 Tessalonicenses, fala a respeito da operação do mistério da injustiça, a operação do engano, que vai ter até milagres mentirosos, enganosos, porque não receberam o amor da verdade. Deus, versículo 11, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Isso é muito atual, esse texto aqui, porque cada vez mais nós estamos vendo como é impressionante pessoas que deveriam ser mais, entender mais a situação, que deveriam buscar mais a veracidade dos fatos, que não deveriam ser tão vulneráveis à mentira, a enganos, né? Como o engano se multiplica. Jesus falou muito, vai haver muito engano. Vai haver, a gente, eu sempre penso, e muitas vezes a gente conversa sobre como seria bom em situações em que a gente está vendo que muita gente está acreditando numa mentira, e a gente fala assim, Deus, não dá para o Senhor mostrar, não dá para o Senhor escrever na nuvem, uma mão escrever na parede, como em Daniel, será que não dá para a verdade ser conhecida? E ele fala a respeito assim, de algo que vai acontecer, não só da rejeição, mas isso envolve, né, essa manifestação do homem do pecado, apostasia, engano, todas essas coisas acontecendo, justamente porque Deus quer provar os corações. Por que era necessário? Por que Jesus enfatizou isso? Tem um texto que eu não li em Lucas 17, que ele está falando sobre a sua volta, porque quando eu voltar de uma extremidade do céu à outra, todos me verão, mas ele fala assim, mas antes disso é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado. E nós estamos vendo, o discípulo não é maior do que o mestre, então os discípulos também serão rejeitados, os discípulos também serão chamados de nomes, como se estivessem defendendo doutrinas de demônios. Muita coisa vai acontecer, essa rejeição, essa perseguição, essa operação do engano, tudo isso é algo que
que vai acontecer. Então, o mistério da rejeição é realmente algo que a maioria, eu diria, a maioria de nós, é difícil para nós, para qualquer um de nós aceitar. Como que uma igreja que Deus quer que seja uma igreja vitoriosa, como que o reino de Deus, que vai dar testemunho para todas as nações, como que os discípulos de Jesus, que são fiéis a Ele, e que a gente espera que o mundo veja que são realmente servos do Deus Altíssimo, como essas pessoas vão ser rejeitadas, não só por, por islâmicos, ou por comunistas, ou por alguém que a gente acha que é contrário. Como que essas pessoas serão rejeitadas? Se vai seguir o padrão de Jesus, nós podemos ser rejeitados por pessoas próximas a nós. Nós podemos ser rejeitados por pessoas que aparentemente fazem parte do rebanho. É isso que ele está falando. Como isso vai acontecer, exatamente como isso vai desenrolar, não sei. É um mistério. E Paulo chama isso, em 2 Tessalonicenses 2, ele fala que é o mistério da injustiça. Então, que nós possamos estar preparados para o ministério do bom pastor. Hoje também o bom pastor quer se manifestar por meio de nós, ele quer levantar bons pastores, ele quer levantar pessoas que realmente cuidem do rebanho, mas nessa intervenção que Deus vai fazer, é uma intervenção parcial porque a intervenção plena é na volta de Jesus, aí que ele vai realmente purificar tudo e tirar tudo quanto é falso pastor, estabelecer o seu reino, o seu pastoreio. Mas antes da volta de Jesus, ele quer ser conhecido como bom pastor, ele quer levantar verdadeiros pastores, e a nossa missão será uma missão semelhante a essa do capítulo 11 de Zacarias. Que Deus nos prepare, que Deus nos fortaleça e que possamos manter a posição firme, que nós possamos usar como Jesus essas duas varas, favor e união. Não é para combater engano ou rejeição, não é para combater com força, com agressão, com as mesmas armas, é para a gente continuar usando as armas, os instrumentos, a metodologia do bom pastor. Favor e união. E nós vamos ver na próxima aula o que acontece quando o rebanho não aceita o pastoreio, o que acontece com essas duas varas. Senhor, nós admiramos, queremos olhar para Ti com admiração, como que o Senhor cuidou realmente de um rebanho naquela época, quando o Senhor veio, e como que o Senhor sempre pensa nos pobres do rebanho, como o Senhor sempre procura trazer favor e união, e como o Senhor enfrenta aquilo que realmente está trazendo engano e desvio para o Teu rebanho. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, tantas coisas que não entendemos e que não sabemos como aplicar, mas cremos que com a Tua palavra podemos enfrentar com mais esperança e com mais entendimento as coisas que virão sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Teu cuidado esteja sobre todos aqueles que têm um ministério de liderança, que o Senhor realmente cuide para que nós tenhamos o mesmo coração e a mesma atitude que o Senhor tem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.